Pessoal, passando por aqui para apresentar para vocês a nova página do Instagram, voltada especialmente para neuropsicopedagogia e para psicanálise clínica, onde eu vou estar postando bastante sobre deficiências, sobre as suas causas, sobre prevenção, sobre cuidados, sobre manutenção, e também na psicanálise sobre gatilhos emocionais, sobre ansiedade, depressão, sobre pânico, enfim, sobre bastante coisinhas da área que são bem interessantes. E o primeiro post da página é sobre fibromialgia. Para quem não sabe, o governo do estado de Santa Catarina reconheceu no ano passado a fibromialgia como uma das deficiências ocultas. Então, hoje, ela em Santa Catarina, como em vários outros estados do país, ela está no rol das deficiências ocultas. O que isso significa? Bem, primeiramente, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma doença que ela não tem ainda uma identificação fechada. Alguns médicos ligam ela a causas psicológicas ou psiquiátricas. Alguns médicos acreditam que ela pode vir de um gene defeituoso, mas esse gene ainda não foi isolado. Alguns acreditam que ela vem de uma proteína essa que também não foi isolada, não foi concluída a pesquisa. E ela está ali, ela está no limbo ainda para a identificação correta da causa da fibromialgia. Quanto à sintomatologia da fibromialgia, o que a gente pode dizer? Eu sou paciente com laudo, diagnosticada há 15 anos, já com laudo fechado de fibromialgia. Há cerca de 3, 4 anos atrás, eu encontrei um tratamento que conteve as minhas crises. Mas até então, eu vivi o inferno das crises da fibromialgia muito frequentemente. Hoje eu tenho mais episódios mais esporádicos depois desse tratamento. Mas se tu pedir para alguém que tem fibromialgia descrever a fibromialgia, é mais ou menos como se dentro da tua veia fosse injetado um veneno, e esse veneno circulasse por todo o teu corpo, e por onde ele fosse passando, ele fosse causando dor. Então, não adianta pedir para uma pessoa que tem fibromialgia identificar um ponto de dor. Ela não vai saber te dizer, porque não dói um ponto no corpo, dói o corpo inteiro. E de doer o corpo inteiro, acaba doendo a alma. Por isso ela é uma doença tão desacreditada, porque muitas pessoas dizem, fisicamente não tem nada. Realmente não tem nada. Não existe um exame de imagem, você não vai fazer uma ressonância, você não vai fazer uma tomografia, uma eletroneuro, você não vai fazer um raio-x, uma ultrassom, nada disso vai identificar o ponto gerador da fibromialgia. O exame de laudo de detecção da fibromialgia, ele consiste em pressão em determinados pontos do corpo. O reumatologista, ele tem esses pontos de pressão, ele vai exercer pressão sobre esses pontos, e conforme você reagir, no ponto número X, ele vai diagnosticar. Tratamentos. Até então, medicamento para ansiedade, medicamento para depressão, medicamento para dores neurológicas, que são aqueles medicamentos utilizados para pacientes que têm dores de diabetes, como as GABAs, e enfim. Câmeras hiperbáricas, elas têm sido bastante usadas, têm tido um bom resultado. Só que a câmera hiperbárica pega o problema de quem tem problema circulatório, que já não vai poder usar a câmera hiperbárica. O tratamento que eu fiz, que ele é um cronograma feito individual, que consiste em injeções, eu tomava 5 injeções por semana, de vários suplementos, enfim, montado propriamente para a pessoa. Excelente também. A curcumina, que era um dos componentes. Infelizmente, não adianta comer cúrcuma, porque você teria que consumir uma quantidade enorme, 9, 10 quilos de cúrcuma, para ter a quantidade que tu vai ter isolada na medicação. Mas, enfim, isso é a fibromialgia.
Como deficiências ocultas, então, a gente entende isso. Fibromialgia, transtorno do espectro autista, TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, asma, entre outros, que é aquele que tu vai olhar para a pessoa aparentemente não tem nada, ela não vai ter nenhum defeito físico, ela não vai estar usando órtese, ela não vai estar usando prótese, ela não vai estar mancando, ela não vai estar em cadeira de roda, ela não vai estar usando óculos, ela vai estar falando, mas ela tem uma deficiência. E é sobre isso. É sobre dizer que a fibromialgia é uma delas. E com isso traz alguns direitos. Por exemplo, agora quem tem fibromialgia no estado de Santa Catarina tem direito ao passe livre. E é bem simples. Basta entrar no site da Fundação Catarinense de Educação Especial, na mesma aba que gerava a carteirinha do passe livre para as pessoas com TEA, com autismo. Vai abrir uma aba para fibromialgia. Lá você vai anexar um documento de identidade com foto, uma foto 3x4 e o seu laudo, preencher os dados pessoais e aguardar. Na nossa região aqui de Anitápolis, os documentos são encaminhados para a Pai de Santo Amaro da Imperatriz, que faz a análise. Nas outras eu não sei informar. E para que serve isso? Serve para você que mora em cidades que tem um transporte urbano, transporte de ônibus, coisa que em Anitápolis a gente não tem mais. A gente vai para Santo Amaro, a gente vai para Palhoça, a gente vai para Floripa e precisa circular. É para que tenha direito ao passe livre, a passagem nesses ônibus gratuitas. Então é interessante estar fazendo isso. Outra coisa, quanto à preferencialidade de atendimento. Todas essas deficiências ocultas, elas estão também anexadas ao rol do atendimento preferencial. Aí você vai me dizer, mas eu não tenho aparência. Você vai ter, infelizmente, que andar, se você optar pela preferência, com uma cópia do seu laudo junto com você, seja no porta-luva do carro, se você tiver carro, seja na bolsa, se você estiver andando com bolsa. Optar também pelo cordão de girassol, se preferir. Mas mesmo com o cordão de girassol, infelizmente ainda tem pessoas que pedem para comprovar e vão pedir que você mostre o laudo. Mas você tem direito. Você tem direito ao atendimento preferencial, mesmo porque é uma pessoa que tem a TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ela não consegue estar num local cheio, enfrentar uma fila sem ter uma crise. Então ela tem esse direito. Ela tem o direito de ser atendida preferencialmente. E o direito da preferencialidade, ele se estende a todos os atendimentos, principalmente em postos de saúde, em clínicas, em hospitais, etc. E uma das coisas que tem que se fazer valer esse direito. Principalmente as crianças com transtorno do espectro autista. Porque é muito fácil para a sociedade olhar para uma criança que fisicamente não tem nada, tá se debatendo, tá chorando, tá sapateando, tá esperneando, olhar e julgar o pai e dizer, a criança é mal criada, a criança não tem educação, meu Deus, essa mãe não controla o filho. Mas a criança tem uma deficiência, a criança tem uma deficiência oculta. E cabe à sociedade ter que entender e ter que aceitar isso, e ter que respeitar. Ter que respeitar porque a gente já está numa sociedade em que não se respeita muita coisa. Mas os nossos direitos, os direitos das nossas crianças, os direitos dos nossos filhos, os direitos das nossas pessoas com deficiência têm de ser cobrados, têm de ser feitos valer. Então, uma das coisas que essa página vai trabalhar é bastante sobre a lei e sobre os direitos da pessoa com deficiência. Porque os direitos estão aí para ser cumpridos. Saindo disso, indo para a psicanálise. Na psicanálise a gente vai trabalhar bastante sobre gatilhos. Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, esse corre-corre de ansiedade, depressão, às vezes a gente ouve a pessoa dizer, meu Deus, eu só faço escolhas erradas. Eu tenho o dedo podre. Eu não acerto uma no relacionamento, eu não consigo dar certo, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo me manter no lugar. E se culpa. Culpa o período atual, culpa o momento atual, mas a gente esquece que lá no passado a gente tem gatilhos. Porque às vezes um acontecimento lá na infância, um acontecimento que aparentemente era insignificante, ele gera no nosso cérebro um gatilho que vai sendo ativado.
E a gente cria defesas. Se a gente cresce com essa defesa no cérebro da gente, esse modo de alerta ligado direto, a gente não sabe mais desligar ele. E a gente vai acabar vivendo prisioneiro desse modo de alerta. E é uma das coisas que a gente também vai trabalhar bastante aqui. Porque muitas vezes as suas escolhas, os seus erros de escolha, os meus erros de escolha, os nossos erros de escolha, não são culpa do momento atual. Não são culpa do nosso agora. São culpa de todo o histórico que a gente traz lá do passado, da nossa vida, do nosso dia a dia antes. Às vezes até lá da nossa primeira infância, sabe? De alguma coisa que a gente viveu, que a gente viu, que a gente vivenciou, alguma coisa que nos falaram e que o nosso cérebro guardou lá e interpretou de uma forma que a gente não conseguiu se liberar. Enfim, é apenas um resumo do que eu pretendo trazer nessa página. E eu espero ter um feedback de vocês também com questões, com perguntas sobre esses assuntos, sobre direitos, sobre legislação da pessoa portadora de deficiência. O que eu não souber, eu vou atrás, eu vou pesquisar. E espero poder contar com vocês. Obrigada.